Oi, Fernando. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Paulinelli. Doutor Geraldo. Oi, professor. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo, Paulo. Ô, Paulo. Oi, tudo bem? Rapaz, tô debaixo de uma chuva aqui. Vocês não fazem ideia. Tá Você chovendo está dentro demais. do carro? Está dentro do carro? Tô dentro do carro. Tá Pois é. goteirando aí, não, né? No carro, não, né? Tá goteirando, não, né? Só que a estrada tá enchendo que tá bonita, viu? O Rio das Velhas tá estufado. Pessoal, eu vou desde já pedir desculpa a vocês. Eu estou viajando e tomei um café mais cedo e daqui a pouco o pessoal vai me chamar aqui que já tem uma produção esperando para a gente sair. Mas estarei com vocês aqui. Ok, Paulo. Então vamos só esperar. Você está saindo de Arinos, Palmeiras? Está saindo de Arinos? Não, já tô em... Eu já tô chegando na Água Santa, tá na fazenda. Legal. Se tô de carro ou de As barco. lavouras suas estão Mas muito que tá boas. rompendo, tá. Então vamos esperar 2 minutos aqui o Evaldo entrar. A Márcia chegou aí. Ó. Bom dia, Márcia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Bom dia, Márcia. Bom dia. Bom ano para todos nós. Se Deus quiser, isso mesmo. Ok. Para todos nós. Lagoa. Bom, gente, vamos começar então. Em respeito aos que chegaram no horário. Nós temos, que são ainda das férias, Nazareno não pode participar, o Helena e Evandro estão na Flórida 2 horas a menos, aí está meio complicado. Marion tem viagem, Otávio também. Então, vou considerar isso um ensaio geral para a reunião do dia 16. Hoje a gente pretendia fazer uma homenagem ao Emiliano, mas ele acabou de me ligar, está com umas dores oriundas de cálculo renal, então pede para passar para a próxima reunião. Melhor porque vai ter mais gente. Então, um agradecimento por tudo que ele contribuiu desses anos, e ele realmente não estaria de pé. E ele teve que sair do conselho da função específica de tesoureiro por razões não da sua empresa, ele não pode ficar condenado a outras instituições. O segundo ponto de hoje o livro está indo muito bem. Eu vou passar para os zap de vocês a última atualização. Conheci ontem com o Evandro sobre a necessidade de um capítulo sobre o tema revegetar. Ele me contou que o Cláudio Moura Castro está escrevendo um livro sobre a proposta, e
no caso do nosso livro, tinha que ser não um relato sobre a providência fática, as ações que estão tomando, mas sim uma perspectiva de Estado. Por que o Brasil precisa buscar a revegetação como instrumento estratégico? Ele recomenda isso para o Congresso, ou seja, faz encorpar. Na terça-feira, a gente vai ter um retorno da reitora Sandra Regina, da UFMG, ficou entusiasmada, vai contribuir com alguns capítulos, ela vai se manifestar isso no dela até terça-feira. Ou seja, nós vamos ter uma síntese do Estado bastante robusta para oferecer, seja para qual for o governo que pense, a partir de 2023. A ideia é exatamente que o João Apista Couto diversas aterrissagens, todas linkadas em cada um dos 17 ODS. Então, é muito bem. Tudo isso encaminhou a formalização que a Tereza tem que fazer junto à FAO para demandar a realização do evento domingo. Ressaltar que é um evento. Espera aí um pouquinho. Eu volto aqui. Vamos supor, gente. Fernando, Oi. eu não sei se está acontecendo só comigo aqui. Eu estou recebendo muito mal o som e tem um barulho permanente aí. Se o Paulo Neto puder desligar o microfone dele, talvez ajude. Pronto. Só pedir ajuda aqui. Ai, um segundo probleminha técnico aqui, mas então vamos continuar a atualização aí. Vamos ter ainda uma resposta da ministra, mas o chefe de gabinete já está articulando com ela. Como eu estava dizendo, a ideia desse debate por um novo Pacto Global do Alimento é novembro, então é pós-eleição, é um ambiente totalmente voltado para uma reflexão global e não pontual. A FAO já está super sensibilizada, falta só essa formalização, porque a FAO, na verdade, é um clube, né? Um clube de governos. Então, ela não pode tomar nenhuma iniciativa
não passa formalmente o governo brasileiro. E, no caso, é o MAPA. Bom, isso está bem encaminhado. No dia 20, nós vamos ter uma reunião com a JBS. Eu chamo a atenção do ministro. Eu não sei o que está havendo, ministro, mas é preciso que o pessoal de Rondônia avance na agenda executiva, porque todo o constrangimento da, da análise de cada, da regularização de terras, politicamente já está resolvido, porque a CEDAM aceita acelerar, criar um método que proporcione agilidade na regularização, a Secretaria de Agricultura aplaude, a JBS diz que paga os analistas, porque, no fundo, tudo se resume a isso. A CEDAM não tem gente para fazer as análises. Então, você faz uma demanda para análise de cá, aquilo ali dura anos parado, porque não tem um modelo de gestão nem gente para fazer. Então, a JBS se dispôs, por causa das 20 fazendas de LPF, a pagar os analistas. Agora, só falta o pessoal do privado partir de forma mais agressiva para a estruturação da agenda executiva. Nós já estamos numa outra fase, agora não é mais discutir, é fazer. Né? Isso também está marcado para o dia 26, uma reunião com a diretora de sustentabilidade da JBS, para aí a gente trazer uma visão mais macro. O Evaldo chegou aí? Cheguei. Obrigado aí. Bom dia. Eu vou combinar com a Renata depois, porque o negócio lá da Francisca não funcionou, entendeu? Eu perdi um tempo aqui buscando qual era o link. Só tinha link antigo. A gente acerta. Com a Renata depois. Então, a nossa expectativa também é que a Cargill responda a partir de amanhã. Eles tiveram interregno de férias. Tem uma sensação instalada lá em Rondônia de que tem que esperar os stakeholders para começar a agir. A gente tem que fazer o contrário. Nós já estamos numa fase de mostrar a que viemos. Tem que botar as engrenagens para funcionar, para quando os stakeholders chegarem, a gente sair da conversa, da fumaça e apresentar coisas concretas. Né? Nós estamos em busca aí de um parceiro para o Paulo Romano. Eu chamo a atenção do Evaldo. Para o nosso livro, Evaldo, uma das coisas mais poderosas do legado do ministro é a criação de cidades em meio ao ermo do Centro-Oeste, produzindo desenvolvimento sustentável, que é traduzido em universidades. Eu fico impressionado cada vez que eu olho para a Primavera do Leste, por exemplo. Eles têm cursos de mecatrônica no IF do Mato Grosso para atender a manutenção de colheitadeiras de algodão. É um negócio impressionante e não é visível no Brasil nem no mundo. Então, o Paulo Romano foi o executivo que operou a criação de mais de 30 cidades, materializando o legado. A gente precisa de um economista, de um administrador que faça esse artigo com ele, trazendo as aferições, as medições da realidade dessas cidades hoje, vis-à-vis o IDH, vis-à-vis a média do desenvolvimento do país, que eu tenho certeza que elas estão bem na frente. Não precisa muito exercício para chegar a essa conclusão. Mas seria legal ter um nome, talvez o Rui possa ajudar aí, que trabalhe junto com o Paulo para botar dados, mensurações, IBGE, fazer comparativos fáticos que consolide
essa perspectiva na visão que o livro quer colocar, que é uma narrativa não de ciência, mas é contar uma história, esclarecer os fatos históricos. Você tem alguma... Fernando, Oi. bom, antes de mais nada, eu entrei meio abrupto aqui, cumprimentar todo mundo, desejar 2022 bom demais, da conta, né, como a gente diz. Agora está chovendo, hein, Pauliné? Nossa Senhora, está chovendo demais. Mas é bom também, a gente vai convivendo com ela. Mas eu tenho um nome de um economista, inclusive aposentado da UFMG, que é muito ligado ao agro. Ele não tem repercussão, assim, não é um cara mais dos bastidores. Mas, se for o caso, não tem esse nome assim, nacional e tal. Não sei se isso importa, mas é um grande economista, mexe muito com dados. O José Edson Lara, não sei se o Paulo Romano se lembra dele. Ele começou em Viçosa e depois se transferiu para o UFMG. Então, fica aí o nome dele, caso interesse. Me interessa sim. Eu não me lembro, não. Pergunto, Fernando, tem financiamento para uma contratação dessa, Fernando? Não é contratação, parceria. É voluntariado. É a honra de participar de um livro com a visão do Estado desse esporte. O Zé Edson, inclusive, é muito rico. Ele não pediria nada, não. Você pode fazer um e-mail de contato? Posso. Eu faço primeiro para você, Fernando. Você dá uma balizada antes de passar para o Paulo. Ok. Conversa com ele um pouco. Paulo, eu ligo para você amanhã, tá? Tá bom. Bom, por fim, eu queria encaminhar uma apresentação sobre... Existe um dos programas lá de Rondônia, era a criação de um parque de ativos tropicais. Um lugar, um locus, onde todos esses conhecimentos integrados sejam apresentados à sociedade no formato de vitrine. A gente evoluiu um pouco conceitualmente. Eu vou fazer uma breve apresentação para vocês, na esperança de que a gente faça um alinhamento. Bom, para explicar o objetivo central da ideia, a gente tem que voltar aos anos 80. Até os anos 80, a ciência agendava a sociedade. A pauta da ciência era colocada nas mídias e aceita de maneira incontestável, assim como no processo decisório. A partir dos anos 80, começaram a surgir as forças ambientais, direito do consumidor, e em comunicação passou a ocorrer o que a gente chama de coagendamento. Hoje nós vivemos numa fase de contra-agendamento. Pode ser positivo ou negativo, mas na contramão da visão científica, tem dezenas de forças se organizando para organizar pautas, para apresentar pautas que não são necessariamente de base científica. Então, se a gente fizer esse esforço dos parques dos ativos tropicais, que é um nome aceito pela comunidade científica dentro da bolha, com maior clareza, todo mundo entende o que é, a gente vai estar falando mais do mesmo. Coisas complexas dirigidas a um público iniciado e afinado com a relevância do conhecimento científico. A gente está propondo uma ideia nova para sair da bolha, para falar para fora da bolha. E a proposta é Museu dos Futuros da Amazônia, com o subtítulo Parque dos Ativos Tropicais. Essa questão dos futuros
é a coisa mais contemporânea que tem nesse debate. Não existe um futuro só. Quando você se propõe a trabalhar em rede de forma colaborativa, você está, de cara, permitindo que o futuro que você quer chegar seja produto desse esforço, e não uma coisa definitiva, dada como acabada, como normalmente são os ambientes do conhecimento científico, né? Então, esse centro de inteligência integrada, claro que vai além do alimento, água, energia, ele nasce de uma ideia que hoje está assentada no Smithsonian Institute, em Washington, uma exposição chamada Futures. Esse conceito nasceu no Vale do Silício e migrou para essa superexposição, onde você escolhe a temática que você quer conhecer mais profundamente, e dentro dela tem as várias possibilidades de você interagir e colaborar. Então, dentro do conceito de comunicar e negociar, o que a gente está propondo é um espaço real de diálogo e colaboração com jovens. Porque se você fizer um parque dos ativos tropicais pura e simplesmente, do ponto de vista conceitual, você não está chamando os jovens para interferir, moldar o futuro à sua perspectiva. Você está impondo uma visão fechada. A ideia é também exibir e testar o conhecimento revelado, né? Isso é muito importante porque o processo colaborativo pressupõe gestos de humildade. A humildade é a natureza da ciência, é reconhecer seus limites e trabalhar colaborativamente para chegar na melhor verdade possível naquele momento. Isso não só legitima os processos produtivos de base científica, mas produz uma materialização do legado, que é, em última análise, onde a gente quer chegar, onde todos queremos chegar. Então, precisa ter mensurabilidade e transparência. Até agora, nós não temos, esperamos obter dos investidores os mecanismos de mensurabilidade como compliance, como é que está qual o status de cada área que a gente vai intervir e mensurar de maneira que a cidadania conheça onde a gente está conseguindo chegar, e os transbordamentos palpáveis, né? Renda, emprego, tudo isso tem que estar exibido e demonstrado no Museu dos Futuros. Os objetivos específicos seriam abrigar o estado da arte, né? Promover a bioeconomia, sistematizar o conhecimento disponível, talvez o mais relevante de todos, incentivar processos educacionais transdisciplinares, abrigar espécies e atuar em favor da biodiversidade, estabelecer parcerias com universidades e instituições científicas diversas, aprofundar o conhecimento do bioma amazônico. Agora, a transição climática é a peça central disso tudo. Se a gente não estiver muito firme com esse propósito, a suspeição sobre o que a gente faz está sempre presente. Isso aí tem que ser um carro-chefe toda a áreas. A ideia é você, por incrível que pareça, gente, o mais fácil vai ser o terreno. Nós temos um terreno possível na prefeitura de Pimenta Bueno. Nós temos um empresário da área de piscicultura disposto a doar a terra necessária. E nós temos, principalmente, uma área do Juan Travaim, que é o empresário do café lá, também super disponível com o apoio do Oberdan e da Isis, que é a coordenadora do projeto. Então, praticamente, eu diria a vocês que não está em questão aqui a disponibilidade da terra para fazer isso. O que a gente está procurando fazer é embalar a proposta científica que já existia numa coisa mais palatável para os investidores, para eles perceberem a potencialidade internacional que esse trabalho acarreta. Por exemplo, nos peixes,
você teria lagos de exibição. Eu descobri essa semana que eles estão trabalhando camarão com outra vertente. Então, tem camarão, tambaqui, pirarucu. E o parque poderia exibir, por exemplo, ferramentas tecnológicas como o curtume de couro de peixe, a moda, usar corantes da bioeconomia amazônica para pintar as feiras de peixe, isso aí é bolsa, em tecidos, etc. É uma variedade incrível. Essas coisas materializam a percepção da ciência aplicada. Isso podia, no café igualmente, a experiência do visitante, seja ele físico ou virtual, tem que ser no sentido de compreensão das potencialidades amazônicas. Eu acho que o grande caminho é você ter uma interatividade, como você tem no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, e menos no Museu da Manhã. A língua portuguesa está entre os melhores museus do mundo nesse sentido. Onde você entra e conhece cada atividade sem sair da sua casa em Paris ou Nova York. E exemplificar coisas como o INPF em práticas bastante, não só mensuráveis, mas politicamente compreensíveis. Parque do Mel da Polinização, nós temos 15 áreas diversas. Isso aqui é só uma ideia do Parque Revegetar, que é o projeto de zerar o déficit legal dentro das fazendas objeto do trabalho. O Parque da Bioeconomia, por exemplo, a Universidade do Amazonas tem 150 espécies domesticadas com potencial de escala econômica. A gente poderia ter todo esse acervo plantado no Museu do Futuro. O Parque das Águas, o Parque das Iguarias Amazônicas, onde vão brotar todos os debates sobre nutrição, saúde, etc., controle biológico. Bom, é lógico que tem que ter um centro físico onde você possa exercer a função educacional, ter algumas salas de aula, mas isso pode ser modular, começar com uma proposta menos ambiciosa e ir crescendo conforme a institucionalização do projeto. Lazer, quiosques, criar cursos que promovam a interação entre o ambiente e o público local, jardinagem, culinária, fotografia. Ou seja, ter uma sala de acolhimento onde se perceba, ou virtual ou fisicamente, a potencialidade do conhecimento disponível. E o Parque dos Saberes Nativos, que é uma ferramenta importante para o diálogo global. Bom, são três os objetivos desse trabalho. Primeiro, a construção de futuros comuns em rede colaborativa, ou seja, atuar junto aos jovens. A gente não vai impor uma narrativa aos jovens. Ou eles se sentem partícipes da construção do futuro comum, ou eles não vão chegar. Os stakeholders, essa embalagem dá uma visibilidade internacional que eles não têm. Eles têm esforços de grande monta, mas esses esforços não se traduzem numa percepção, na produção social de sentido de onde eles querem chegar. E sem contar o interesse local, que lógico que para aqueles municípios essa proposta vai ser engrandecedora em todos os sentidos. É basicamente isso. Vocês querem comentar? Muito bom, Fernando. Apenas aqui para aliviar um pouco as tensões, esse Parque do Camarão aí, né, Paulo Romano? Tem que lembrar a turma que tem que mastigar o camarão, né? Isso é importante. E a outra coisa interessante também, nas cores nativas, as cores naturais,
Vocês viram que não tem o vermelho, né? Ainda não se conseguiu até hoje o pigmento vermelho natural. Você tem todas as cores, mas o vermelho ainda não apareceu na natureza ainda. É artificial. Legal. Tem alguma explicação para isso? Não? Ué, não apareceu. Acho que Deus, na hora de fazer as cores lá, esqueceu o vermelho. Muito bom. Pô, Romano, Fernando, eu entendo o seguinte, nós temos que debruçar um pouquinho mais, assim, e compartilhar mais. O nosso coro hoje está baixo. Eu acho o seguinte, a abrangência, a oportunidade e, sobretudo, o que você chama aí, uma proposta fora da bolha, ela ela tem o componente digamos, da ousadia, mas assim, num caminho muito atrativo. Eu vejo assim, me estimula muito essa perspectiva de atratividade. Eu acho que nós precisamos, e você está mergulhado nisso mais do que nós, assim, na própria formulação. Nós precisamos de decantar um pouco e ter um compartilhamento com outros do fórum. Pode atrasar aí mais uma semana, o que for, qualquer outro passo, mas eu acho que estrategicamente, conceitualmente, está muito, muito, muito atraente. Agora, é de uma abrangência fantástica, né? Então, é preciso de escalonar e verificar onde tem capacidade instalada para começar. Né? Numa hora dessa aí, eu vejo pessoas como o Rui, o Siqueira, principalmente, que eu acho, né, dos nossos participantes aqui nesse conselho, o que historicamente está mais mergulhado, e tem experiência de campo na Amazônia, tem, em síntese, um envolvimento da vida dele muito forte aí. Acho que a contribuição dele é excepcional, será excepcional para isso que eu estou chamando para decantar um pouco. É muito denso e muito amplo, né? E como sempre falamos, não podemos errar nessa medida. Nós estamos ousando dizer, olha, ninguém fez e nós estamos propondo, nós estamos chamando o mundo para ombrear conosco isso aí, né? Então, apenas isso, é para dar mais segurança. Em última análise, esse seria o meu alerta. Bom, é extremamente prudente e necessário. Eu só chamo atenção para uma coisa. Isso tudo foi construído com a visão parceira dos grupos temáticos coordenados por acadêmicos locais, do IFRO, da UNIR, da Embrapa, e são 15 áreas de trabalho, algumas mais avançadas que as outras. Então, a base... Na verdade, o que eu estou traduzindo aqui é o seguinte, é um anseio local. Eles estão considerando, o ministro teve a oportunidade de conversar com alguns deles, a oportunidade da vida. A moça do mel, a moça da água. Poxa, o sonho de trabalho acadêmico que eles têm, agora tem uma arquitetura e tem um ambiente para proliferar. Mas a sua observação é fundamental porque tem a ver com a institucionalidade que esse trabalho requer. E aí, como o Rui foi citado, Rui, por favor. E, Fernando, olha, sabes que no momento não tem assim, muita contribuição a dar, né? Deixa eu ler um pouco, refletir e pegar assim, um pouco das informações que eu possa colocar junto com o pessoal aqui da Exalc, né? E aqui da USP, de uma geral, para poder dar alguma contribuição mais efetiva. Ok. A nossa Márcia, por favor.
Fernando, eu fiquei assim, acho que está num processo muito, muito encantador e produtivo, né? Eu acho que ele atrai diversos setores e fiquei pensando só naquela parte dos objetivos, porque eu sempre estou pensando lá na educação básica, porque tem a citação das universidades, eu entendo que eles vão entrar com a pesquisa e tal, mas a gente não cita a educação básica aí, né? Talvez seja importante, porque esse é um foco que a gente quer investir bastante nele. E é uma questão de mudança de cultura mesmo, pensar na educação básica nos grandes projetos. Isso não é cultural nosso. A gente não pensa, quando a gente pensa em grandes projetos, na educação básica. Então, talvez seja importante colocar aí. E é só isso. No mais, eu estou como Rui também. Eu vou pensar mais e ver a forma como eu posso contribuir de maneira mais efetiva. Muito bom. Geraldo, por favor. Está ouvindo? Então, vamos aproveitar para avançar um pouquinho. Antes de passar para o ministro Paulinelli, você quer arredondar, Evaldo? Porque a gente está vendo uma vinculação dessa proposta, um andamento estratégico, que são os 3 pontos para lembrar. O livro, que está bastante bem consolidado e constituído. Nós temos prefácio do Banco Mundial, introdução da FAO, e uma coleção de nomes de altíssimo nível, trabalhando cada uma das temáticas. A realização do Seminário Internacional Um Novo Olhar sobre a Amazônia, que está pensado para discutir esses produtos fáticos que a gente está trazendo agora, ou a gente começa rapidamente a produzir materialidades, coisas concretas em relação ao projeto, ou a gente não consegue, em setembro, articular essa. E aí eu chamo a atenção de todos vocês que é preciso a gente fazer um caminho de sensibilização para o debate parecido com o que foi feito com o Nobel. Se a gente tiver umas 50 universidades no debate do Seminário Internacional, o sucesso do próximo passo, que vai ser o debate na FAO, fica garantido. Bom, o Geraldo, já pode falar? Continua, fala. Paulo, quer fechar antes da gente passar para o Bom, o que a gente percebe é que a gente tem evoluído muito, né? E agregando mais pessoas, mais valores e mais ideias. E você, Fernando, como você tem uma dedicação absoluta ao fórum, você traz conceitos novos, você está bem antenado. E essa questão dos futuros, eu tenho visto isso muito também na questão do fomento, né? 2 coisas muito permanentes hoje na discussão sobre o fomento da ciência e tecnologia, é exatamente os futuros, né? No plural, e as entregas, né? Que se espera, né? E eu acho que a gente tem evoluído muito. Essa pauta que você traz hoje, como o Rui e a Márcia falaram, vamos refletir sobre ela. Vamos chamar o Siqueira também, mais especificamente, o Pestana. Está muito bonito, como diz o Paulo, e internalizar isso mais entre nós, porque o mundo hoje está exigindo, né? Quem ficar pensando no passado só não vai a lugar nenhum. Nós temos que pensar o passado, mas refletir sobre o passado, mas buscar novos paradigmas, nova linguagem, né? Também muito importante, ampliar as perspectivas de tudo que a gente faz.
Agora, uma coisa que a gente não tem conseguido avançar e que atrapalha muito é exatamente recurso para fazer tudo isso que nós estamos querendo, né? Quando o Paulo Romano fala da amplitude, ela é necessária, a gente tem que ter uma visão holística, mas a gente precisa realmente focar aonde nós vamos pôr força, né? Porque os nossos dólares são curtos, né? Isso tem impedido muito. E esse ano não parece que vai ser diferente, né? Apesar do apelo que as empresas estão dando à questão ambiental e a sustentabilidade, a produtividade com responsabilidade, o agro, inclusive, bate um novo recorde esse ano, a coisa está muito interessante, mas a gente não tem conseguido atrair, né, esse financiamento das nossas ideias. Isso tem ficado muito crucial, né, muito evidente e não é bom. Então, o foco vai ser muito importante, não perdendo o todo, né? Mas essas ações que você falou, a gente precisava buscar recursos para elas, né? Eu estou aqui na parte de recursos e estou vendo que eu tinha uma expectativa de poder ajudar, né? Mas as coisas não estão fáceis, né? O financiamento realmente não está vindo para a área do conhecimento, essa área do avanço da sustentabilidade. Os recursos, principalmente os federais e estaduais, o federal e os estaduais, está indo muito para outras coisas, né? E as empresas investem, mas elas querem os chamados deliveries, né, dentro da lógica delas e rápido. Então, a gente precisa pensar nessa possibilidade de tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos pensando, da viabilidade econômica também, né? Você falou de Rondônia, que realmente dá para fazer muita coisa sem antes ter o aporte dos stakeholders, mas a turma não está acostumada a fazer isso, né? Toda vez que você fala no fórum, o pessoal me pergunta, e tem dinheiro para fazer? Né? Da onde vem o recurso? E isso tem abalado muito a possibilidade dos avanços, né? Não para desanimar, porque uma hora a gente consegue. E como temos conseguido, né? Inclusive, o ministro Alisson ele tem batalhado muito e graças ao prestígio dele, a gente tem conseguido avançar, inclusive com os financiamentos, mas não está fácil, né? Então, é um foco em entregas, eu acho muito importante. Aproveitando aí, o Evaldo, é o seguinte, a gente já falou na última reunião do passado do casamento entre o discurso e os propósitos. Você está tentando se clonar aí, Fernando? Fernando, você está fora do ar. Agora estamos ouvindo. Sim. Acabou a luz aqui. Então, nós temos perseguido um caminho de abrir portas, com um potencial gigantesco que o ministro tem, mas na hora do vamos ver, a gente apresenta coisas sempre numa visão científica, dentro da lógica da ciência. E aí, os financiadores ficam sem saber se a gente é concorrente da produção do conhecimento, onde é que a gente quer chegar. Esse formato de entregas palpáveis que se associam, é só entrar no site do Itaú, do Bradesco, da Cargill, e verificar que o nosso propósito é o deles. É legitimar a produção sustentável na zona tropical como uma ferramenta de sobrevivência. E nós estamos fazendo isso, apresentando isso concretamente. Agora, precisamos mudar, a gente precisa mudar a narrativa. Não adianta a proposta ser legal, chegar nos mesmos. O Pedro Barros, do Itaú, mandou para Rondônia
um diretor de agronegócio da região de Rondônia e do norte do Mato Grosso. O cara simplesmente voltou atrás dizendo: o potencial de Rondônia é enorme, eu não sabia. E ficou esperando que a gente fosse uma agência de fomento que apresentasse todo um leque de projetos complexos e acabados, executivos, para submeter para eles. Ou seja, eles não entenderam qual é o propósito. E isso passa para a gente corrigir a narrativa para a contribuição do Fórum do Futuro é no campo estratégico. É transformar o que vocês fizeram, o legado do ministro Palmieri, em algo palpável para os jovens, para as instituições, para o debate global. Que é isso que eles precisam. É só casar o que a gente fala com o que a gente faz. Nós não estamos fazendo isso. Ministro. Vamos botar um esforço nisso, então, Fernando. Eu acho que essa oportunidade que você traz aí hoje, com uma gama de novidades, né, muito atuais, aí com a ajuda do Rui e da Márcia já se expuseram, o Paulo Romano, o Geraldo, e também outros que não estão aqui hoje. Vamos ver se a gente... Oi. Cortou, Evaldo. Evaldo? Evaldo? Tua linha caiu, Evaldo. Ô, Márcia, você está aqui na Unicamp, não é isso? Alô, Márcia. Oi, Rui. Eu sou pesquisadora aí no LabJOR. Puxa vida. Agora, o projeto que tem mais a ver com isso tudo que a gente está falando aqui, que eu trouxe, ele é de uma pesquisa que eu sou membro lá da Cátedra de Educação Básica lá da USP. Muito bom. Do Instituto de Estudos Avançados. E lá na cátedra, a gente tem a Cátedra de Educação Básica. Sim. Então, aquela proposta e tal que a gente apresentou em Rondônia, ela vem em parceria com a cátedra. Muito bom, viu? Excelente. Inclusive, nessa área da educação básica, a gente está discutindo muito aqui na Exalc também, qual a contribuição que a instituição poderia dar também na educação básica, que é a percepção aqui na nossa discussão de planejamento estratégico, e se não tiver esforço conjunto em educação básica, tudo isso não será construído definitivamente, é apenas um episódio ocasional, né? E não se consolida, né? E eu tenho muito a Unicamp, inclusive o Sérgio Salles, você deve conhecê-lo aí da Unicamp, né? Do JOP, né? Eu estou sempre a conversar com o Sérgio. Um dia, talvez nós pudéssemos conversar um pouquinho a respeito de uma eventual parceria com o pessoal aqui que está preocupado com a educação básica dentro do ambiente do agro, né? Rui, se você me permitir, seria muito legal que você e a Márcia tivessem uma conversa paralela essa semana, porque ajuda a consubstanciar essa visão à luz do projeto. Nós temos já o envolvimento de uma escola básica em Pimenta Bueno, que é um exercício, é um estudo de caso. Vamos lá fazer a ideia da Márcia em introduzir a visão da ciência no processo educacional. Está tudo estruturado. Se vocês conversarem objetivamente, essa pauta será engrandecida, ampliada, turbinada, e a gente já aplica no projeto. Vocês poderiam marcar uma conversa essa semana? Eu sugiro que coloque também a Fundação Pitágoras. Eles vão fazer um trabalho nesses 3 municípios a nível do que eles já têm feito em outros aí, cujos resultados são surpreendentes. Você tem um tempinho essa semana, Rui? Olha, eu tenho até terça-feira, de quarta para frente, tenho um compromisso aí, familiar, né? Que a minha filha vai fazer uma cirurgia razoavelmente complexa, então eu vou acompanhar, quarta, quinta e sexta. Mas na outra semana estarei tranquilo. Semana tem segunda e terça. Você pode, Márcio? Posso. Ô, Fernando, Oi.
caiu a luz aí onde é que está, caiu aqui também, por isso que eu saí fora do expediente aqui, mas voltei, né? Mas eu estava falando exatamente isso, parece que você deu sequência nessa possibilidade da gente ter os deliveries aí mais efetivos. Eu acho que essa pauta que você trouxe hoje, ela deve ser definitiva e aperfeiçoada. A gente não precisa criar mais nada. Agora, o que a gente precisa é botar isso na prática e ter as entregas, porque as entregas é que vão entusiasmar os nossos possíveis financiadores, né? Porque só projeto, só conversa, parece que não está dando um resultado, né? Eu acho que vamos fixar essa pauta, vamos, como diz o Paulo, vamos refletir mais sobre ela, né? Dar uma contribuição para ela ficar realmente holística, no sentido mais amplo, mas pegar aí dentro algumas coisas para a gente entregar. Eu acho O Rui, nessa linha, estava propondo exatamente, isso ele está com a Márcia, que também está preocupado com a educação básica. Então, a gente está propondo uma reunião aqui na terça-feira, entre eles, Rui, Márcia e mais quem ele quiser envolver dentro da Exalc. Aí o ministro acrescentou o pessoal lá da Fundação Pitágoras para ter uma conversa sobre essas entregas de uma maneira bastante concreta e específica. Rui, que horas que fica bom para você na terça? Olha, deixa eu olhar aqui a agenda. Desculpa, para mim fica melhor na segunda, se for possível. Que horas, Márcia? Segunda, no período da tarde, eu estou qualquer horário. Para mim também no período da tarde, porque de manhã tem uma série de agenda aqui. Então, 16 horas de segunda-feira, tá bom? Tá bom. Okay. Eu não vou poder participar porque eu vou estar voando, que a semana que vem eu vou sair do ar. Uma semana, graças a Deus. Eu vou ficar longe de tudo quanto é problema. Essa vai ser minha semana de folga no ano. Mas depois, em seguida, na outra semana, aí eu me alinho aí com vocês, com o Rui, com a Márcia, tá bom? Então, fazendo paulatinamente esse casamento entre as visões que o Conselho tem e o projeto, de forma a gente turbinar a ideia e concretizar as entregas. Ministro, quer comentar? O Rui pediu a palavra antes. Tá? Não, Rui. Paulo, eu estava pensando o seguinte, eu não estou acompanhando assim todas as etapas do processo, mas olhando assim um pouco de fora, eu não sei como é que está a primeira institucionalização do Fórum do Futuro, né? Se é uma fundação, que foi pensada na Fundação Alice Paganelli, acho que não sei como é que está o andamento, porque depois eu também sinto falta de um documento básico de orientação, assim, para discussão com stakeholders, com os apoiadores. Você tem um documento sólido, mostrando onde veio, qual a razão dessa iniciativa e quais são as propostas colocadas. Eu penso também de que, em função do perfil das pessoas que participam, nós tivemos agora, na terça-feira, uma reunião aqui com o Roberto Rodrigues, né? Aqui na Exalc, passou uma manhã toda com ele. E a ideia é que precisaria de as instituições como a Academia Brasileira de Ciências Agronômicas, a Academia Brasileira de Ciência, etc., e o Fórum, tentar fazer pauta para os candidatos à presidência da República, né? Que aí sim, com visão de futuro. Se você tiver, digamos, uma pressão nesse sentido, pode ser que alguma chance, embora eu acho que pequena, mas alguma chance de mudança, de como o governo vê a questão do desenvolvimento social e econômico do Brasil. Não estou falando de ciência e tecnologia apenas, desenvolvimento social e econômico e também as questões de trato racional, as questões ambientais, né? Então, acho que talvez seja uma chance que o futuro não poderia perder, é se lançar de maneira bastante ampla, fazendo propostas concretas, inclusive tomando como base
parte disso, a apresentação que o Fernando preparou. E, aliás, se é bom, Fernando, disponibilizar para todo mundo a sua apresentação. Ok, eu vou fazer isso. Tentando responder os 2 pontos que você traz aí. O que a gente tinha consertado é, nessa visão de fazer uma proposta, construir uma visão de Estado, ou seja, para além do processo eleitoral propriamente dito. Eu peço que você veja a síntese do livro que a gente está propondo, com os capítulos já, vários deles discriminados, com 2 objetivos. Primeiro, você ver a sua participação. O que você poderia acrescentar nessa perspectiva de visão do Estado. Segundo, outras sugestões que você enxergue de temas que possam ser abordados, sempre na ótica de 23, seja para qual governo que venha a assumir. Né? Qual é o ambiente institucional, estratégico, de inovação que a gente enxerga que pode ser oferecido ao debate não só nacional, como global. A segunda coisa é a questão da fundação, propriamente dita, ela ficou on hold. A gente tem o Fórum como instituição, CNPJ, inclusive com uma nova redação do Estatuto preparada com a gentileza do nosso Geraldo aí, já no ar, já funcionando, a gente consegue trabalhar com essa instituição, independente do debate de virmos a criar uma fundação ou não. Isso é uma coisa que vocês decidem quando deve ser a hora para a gente tomar essa discussão. Mas, por enquanto, o equipamento institucional Fórum do Futuro permite tocar essas pautas todas que estão colocadas. Paulo Romano. Não, eu vejo que o Geraldo quer se manifestar, e eu acho importante, nesse contexto aí, da institucionalização. Está me ouvindo, Fernando, agora? Sim, ótimo. Meu notebook, cara, acho que não quer falar hoje, não. Eu estava ouvindo vocês, mas não conseguia falar. Eu saí do notebook e entrei no celular. Hein, Paulo? A natureza jurídica do Instituto, hoje, né, que está em vigor, é uma associação. Ele, conforme colocado pelo Fernando, a gente fez uma reformulação agora no final do ano, já está funcionando. Em relação à ideia de uma fundação, ela está paralisada. A gente até tinha feito a minuta, não de fundação, mas de uma natureza jurídica também de uma associação, mas está parado esta. Em relação, então, estamos utilizando então, o Fórum do Futuro, que tem natureza jurídica de associação, né, e está toda atualizada. Em relação à fundação, ela está paralisada porque não foi levada à frente por causa dos requisitos. Nós não temos todos os requisitos para constituí-la, porque nós precisamos de uma destinação patrimonial e etc., coisa que nós não conseguimos atender hoje. Perfeito. Mais alguém quer falar antes do ministro? Essa questão de ser uma associação civil, né? Assim que se chama, Geraldo, isso já basta também, né? Por enquanto. Isso é suficiente. É uma institucionalização. Né? Os parques tecnológicos, por exemplo, são associações civis. Com certeza. Põe a cereja no bolo aí, mesmo. Oi? Põe a cereja no bolo. Não, tá bem. Primeiro, desculpe que eu fiquei meio preso na estrada porque a chuva estava realmente brava. Eu não sei se vim de carro ou de lancha, mas cheguei já. De qualquer forma, eu consegui pegar bem, mesmo na estrada, com o meu celular. Há uma observação que eu quero fazer aqui com o Fernando com relação ao problema dos stakeholders, especialmente no caso
dos frigoríficos, que nós já estamos tentando adiantar com a participação agora muito incisiva do secretário da Agricultura. É preciso que a gente converse com os outros dois concorrentes de Rondônia. Tanto o Bafrig quanto o outro são muito ativos. Chamar-se só a JBS, talvez a gente vá ficar com o flanco aberto aí. Vamos tentar ver se colocamos aí na direção dessas duas instituições. Eu mandei para o Fernando, não sei se ele distribuiu, um artigo, uma crítica muito forte do que está acontecendo em Rondônia, especialmente com a carne de Rondônia. Na realidade, eles estão reconhecendo a importância do trabalho que a indústria está fazendo, especialmente no rastreabilidade do produto, mas estão reclamando que essa rastreabilidade não está chegando a, vamos chamar, a segunda linha, que é a da produção de machos bezerros, e que as ONGs que estão lá estão reclamando muito que esses bezerros, a grande maioria deles, estão vindo de áreas desmatadas com reservas que não deviam ser desmatadas. Esse é um problema sério, porque essa terceirização, vamos chamar assim, não é fácil para se fazer se não fizer um trabalho muito bem feito, e nesse caso a entrada do secretário, que me parece bastante convencido disso, e eu conversei isso com ele pessoalmente aí, eu vi que ele está inteirado disso. É um dos problemas que nós vamos enfrentar aí no problema da carne. É essa avalanche de áreas novas, elas não são muito grandes, não são propriedades muito grandes, eu diria que elas são pequenas e médias, mas onde está sendo a fonte da alimentação do gado de corte deles, especialmente o gado jovem. Nós vamos ter que enfrentar esse problema. E para enfrentar esse problema, nós vamos ter que envolver as outras duas grandes indústrias que estão competindo muito lá. É preciso a gente dar uma sentada aí, podemos conversar isso à distância mesmo, talvez até os dois secretários, já que os dois estão se dispondo tanto da agricultura quanto do meio ambiente, porque senão o trabalho não vai andar muito, eu estou prevendo isso. Com relação ao outro item, eu acho que... Ministro, deixa eu comentar esse primeiro item. Tem. Olha só, a reunião com os secretários está marcada para o dia 20. E ela é uma agenda executiva no sentido do que o senhor falou. O foco é como é que a gente regulariza as fazendas, 60 fazendas que estão dentro do projeto. Não são essas, senhor Fernando. Espera um pouquinho. O modelo está muito claro. A SEDAM não tem analistas, não tem dinheiro para contratar. A JBS diz que fornece o dinheiro para que a análise de CAR aconteça e flua. Ora, a gente pode botar muito bem essas duas outras frigoríficos concorrentes
na mesma pauta, porque é do interesse de todos. Isso é bem possível. O que eu sinto falta lá é a firmeza da liderança dos produtores. Porque hoje o nosso Oberdan está esperando que os investidores confirmem o investimento para poder tomar iniciativas concretas. E não pode, a gente tem que, como foi feito hoje aqui, na área de educação, fazer uma agenda mais objetiva, palpável, direta, junta a massa com o Rui e avança. E assim tem que ser feito nas outras áreas. E eu provoquei uma reunião com o senhor e o Oberdan não respondeu na sexta-feira, convidei para hoje, ele não veio. E o meu temor é que a gente esteja um passo à frente da visão dos produtores locais, entendeu? Mas seria sobre a questão do gado, nesse caso? Como a gente está dando foco lá no polo, nas 60 fazendas, mas é claro que isso embute uma visão estratégica maior. A gente pode trazer, por exemplo, os 2 outros frigoríficos para o mesmo processo, porque, na verdade, o projeto é legitimar a produção pecuária sustentável em Rondônia. Isso interessa a todo mundo. Agora, se o produtor... Mas interessa, mas você tem que operar. O problema todo é que eles estão operando só a fase final. Aqueles fazendeiros que têm confinamento ou fazem acabamento, porque lá tem área também que faz acabamento. Nessas, eles estão bem avançados. Agora, a reclamação das ONGs, e que está repercutindo mal lá, e está uma discussão que eu vi que ela é muito desfavorável a nós, é com relação a esse produto que vem de uma terceirização fora das áreas fiscalizadas, que é o bezerro. E eu quero até dizer que eu fiquei assustado, porque eu que trabalhei em Rondônia aí na década de 80, entre Ariquemes e a capital, que é uma área mais baixa e uma floresta de menor qualidade, etc., etc., eu cheguei a comentar. Nós estávamos num avião particular e eu comentei com o professor Evaldo. O avanço da pecuária nessa área está muito forte. Não existia isso. E a razão principal é a produção do bezerro, que está compensando hoje. E compensando muito. O bezerro está com um preço excepcional no Brasil hoje. E isso está causando um mal-estar, porque aquele artigo que eu te mandei, ele fala exatamente na origem desse gado que não está sendo fiscalizado. Ministro, olha só, eu não estou discutindo a sua visão, pelo contrário. O meu problema é que essa visão precisa ter ouvintes da parte da produção lá, leia-se Oberdan, leia-se a Laerto, e entrem na nossa página. Porque a discussão é atomizada, eles ficam lá olhando interesses específicos sem olhar o macro. Não, mas não é bem só isso, não, Fernando. Quando você está falando em convocar a JBS, que ela pagaria os profissionais que estão faltando lá para isso, vai haver problema, porque as outras duas estão muito ativas, disputando. Elas têm frigorífico lá no... mais de cada uma delas, e elas estão disputando. Então, eu acho que o nosso japonesinho da JBS vai ter dificuldade em convencer a diretoria dele que só eles vão pagar. Olha só, o senhor está coberto de razão. Amanhã eu estou entrando em contato com a Minerva e com a... Minerva e o Mafrig. Isso. Não tem problema. O meu problema é que onde a gente está não é necessariamente onde estão Embrapa e Oberdan lá no local. Quer dizer, é preciso que eles entendam
que a gente está a serviço de uma visão estratégica maior, que é a favor deles, e não correndo atrás de objetivos pontuais, entendeu? Tudo que eu estou falando, não estou questionando, eu só estou dizendo que a gente precisa ver um ambiente político para negociar essas coisas, mais harmônico. O próprio Berdan já, numa dessas discussões que nós tivemos, ele deixou mais ou menos claro de que é possível fiscalizar também esse gado terceirizado que eu estou chamando aí, o que está fora do atual controle e que está causando todo esse mal-estar entre a área, vamos chamar, ecológica, e principalmente as instituições que estão fazendo a crítica mais forte, e o setor produtivo. Esse é que é o grande drama. Então, eu acho que se nós vamos atacar, nós vamos ter que usar as três forças em conjunto. Perfeito. E qual o segundo ponto que você ia tratar? Bom, o segundo ponto é o projeto que você está... Perfeito. Está perfeito. Ele, a meu ver, é um grande desafio. A segunda parte que eu vejo de muita importância é uma atenção especial na educação básica. Essa presença da Fundação Pitágoras nesses 3 municípios, eles vão entrar para valer. A conversa que eu ouvi entre a Helena e o pai dela é no sentido de fazer diferença nesses 3 municípios lá. Para nós é muito bom. Não só a experiência que eles têm, mas principalmente para despertar em outros municípios que provavelmente nós ainda não atendemos nessa primeira fase, mas que vão atender na segunda, essa importância para o setor educacional, que não eu não tenho dúvida que é fundamental. Embora eu quero confessar para vocês que, como alguns já manifestaram, eu também fiquei surpreso com o ensino em Rondônia. A minha oportunidade de conversar com a escola que me deram me surpreendeu. Eu tive uma impressão muito boa. E olha que não foi fácil. Eles botaram uns 300 meninos para que eu fizesse uma palestra sobre a minha vida. Eu não falei nada sobre a minha vida. Falei o mínimo possível. Eu falei sobre o que era o significativo para eles, a participação deles num futuro tão próximo da ciência, da tecnologia, e principalmente na evolução do sistema gerencial. Para mim, é o principal que nós estamos tendo aí. E fui muito bem compreendido. Eu, inclusive, abria perguntas, não podemos fazer mais do que 3 respostas, elas eram muitas, mas todas 3 foram impressionantes. Eu fiquei realmente motivado para dizer que naquela escola que eu tive a oportunidade de ver, achei que a coisa estava realmente numa fase bastante boa. Tinha uns companheiros do Sebrae comigo na escola, ele também ficou muito impressionado. De qualquer forma, eu acho que essa proposta nossa, ela é muito, eu diria, agressiva. Fazer-se através, especialmente na região que já tem experiência do Museu Gaudi, nós
Vamos ter que fazer algo melhor do que eles estão tendo lá. E a razão principal é exatamente a motivação dos moços. Eu acho que isso aí é fundamental. É um projeto, vou repetir, é realmente um desafio muito grande, mas é um instrumento que pode ser excepcional no futuro próximo para nós aí como fonte de inovações. Perfeito. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fernando, acho que o ministro sintetizou muito bem, e, como sempre, valorizando e expressando a condição talvez mais nobre, mais cheia de semente de futuro aí, é realmente a mobilização e a orientação, preparação da juventude. Eu estou querendo valorizar a reunião que vai ser feita aí, chamando a atenção para uma hipótese de que essa reunião tem que ser aprofundada, até mesmo na perspectiva, estou me posicionando aqui, um espectador aqui, de ver assim, essa capacidade, esse envolvimento entusiasmo da professora Márcia e, obviamente, aquela determinação, inclusive para ir para campo, né, operacional, do pessoal do Pitágoras, nossos amigos lá, né, Helena e Evandro. Mas o que eu acho é que precisa estar preparado, eventualmente, para questões, digamos, de orientação pedagógica e do gênero aí, porque é a área mais crítica, como está dito aí, mais nobre, é a base, a semente do futuro está aí. Estou dizendo que essa reunião de segunda talvez preparar para um tempo que os três, né, o Rui, a professora Márcia e Helena e Evandro, possam aprofundar um pouco mais. Por quê? Porque é um projeto em que a base institucional ela já está estabelecida, é diferente de todos os outros, né? A base, até mesmo operacional, o que está se propondo é mudança qualitativa, é mudança, sei lá o que diria mais, desculpa aí, professor, pedagógica, etc, etc. É apenas isso, salientar esse aspecto. Muito bom. Mais alguma coisa, gente? Você não falou também com a reitora da UFMG que ela talvez pudesse participar disso, ou a Márcia é representante dela nesse caso? A gente está esperando um retorno dela na terça-feira. Ah, sim. Eu não acho que se o caso tem que adiantar. Vamos deixar ela responder. São duas pautas. A participação da UFMG no livro, e ela disse com todas as letras que quer ampliar a parceria com o fórum em várias áreas. Aí, num segundo momento, a gente põe a Márcia em contato com ela. Citou a parte de educação, né? Ela citou. Com certeza. Essa parceria é muito auspiciosa, porque a UFMG traz uma contribuição que a gente não tem aqui dentro, que é fora do mundo agrícola, as várias áreas que ela pode concorrer. E também, uma antiga preocupação nossa, que eu sei que a Márcia esposa, que a gente precisa acabar com esse clube do Bolinha. É preciso trazer mais mulheres para fazer a reflexão, que isso aí é um instrumento central do diálogo global. Se a gente ficar falando entre homens, não vai furar a bolha. Especialmente a educação. O homem, por natureza, é mal educado. É isso, gente. O Evaldo, faz a ponte antes de você sumir. A ponte com o professor que você mencionou, Paulo. Tá bom. Se não tiver mais nada, vamos encerrar aqui 6 minutos antes da hora da cerveja. Cerveja?
Tá Tá bom. bom. Obrigado, gente. Foi Um ótimo. abraço. Tudo de bom. Tchau. Um abraço. Um abraço. Eu, eu falando aqui com o microfone fechado. Agora acabou. Bora, bem, bora, coisa boa. Todo mundo pronto lá embaixo? Não? Não, ele sim. Sim, ele não pode, mas talvez queira um pouquinho, né? Tem notícia do Márcio? Eu vou descer lá, pronto. A sugestão minha é essa. E se eles não forem, nós já vamos. O café vai até às 11, fiquem tranquilos. Bom dia, Márcio acordou agora às 10 horas, né? Então já deve estar tomando café. Logo descemos. Isabel. Zinidarsis. Isso está parecendo grego nesse nome. Zinidarsis. Sobrenome? Austríaco. Sim, mas que veio da Grécia. Bem, eu só vou botar o. Você tomou remédio? Lembrou?
para ele se ele foi abandonado, ele falou que tem dever de casa hoje. Você vai levar Você, Jesus lá, pouquinho? Ok? Água. Você quer levar alguma coisa? Quer levar alguma coisa minha aqui? Não, eu queria levar. No bolso sem cartão. Deixa aqui minha carteira. Você tem dinheiro agora? Eu estou com um cartão aqui e estou pronto. Não, primeiro, vamos passar lá embaixo, já está tudo lá.
Alexandre. Cá? Uma. Que Estou pensando aqui. Estou tomando café. Será que já estou pensando já? no almoço, com certeza. Não tem mais nenhum. Chega lá embaixo. Ó, a programação, nós vamos caminhar 40 minutos. Depois a gente pode almoçar. Viu? Então, peraí. Hoje não vão descer? Hoje não vão descer? Quê? O que você falou? Hoje não vão descer ou vão subir? Então, é pra lá. Ali a distância é muito curtida.